Sorria com alegria, mais uma edição do Rav Sani Responde. Eu recebi uma pergunta muito interessante, a pergunta do Maurício, é Maurício, né? Deixa eu ver, Maurício Adler. Ele pergunta o seguinte: Rabino, pode-se fazer o Brit Milá depois de adulto? Antes de responder a sua pergunta, Maurício Adler, vamos enfatizar aqui, vamos esclarecer o que é o Brit Milá. O Brit Milá é uma mitzvah da Torá, está escrito no Sefer Vaikra, está escrito no livro de Vaikra, no Vaikra Levítico, no Perek Yud Beit, no capítulo 12, no versículo aqui no Pasuk Gimel, está escrito o seguinte: o Bayom Hashmini, no 8º dia de vida da criança, Imol Besar Orlato. A gente vai retirar a carne da orlá, do prepúcio, que é aquela pele que fica em cima do órgão masculino. Então o Brit Milá é você tirar essa pele. É um pacto que Hashem fez com Avraham Avinu, o patriarca Abraão, primeiro judeu da história da humanidade. E é um pacto que ele fez com Abraão na própria carne. Não é uma cirurgia de fimose, não é uma cirurgia, não é algo relacionado à medicina, e sim é um Brit. É um pacto que Hashem fez com ele e sua descendência e que se transformou numa mitzvah da Torá. No 8º dia de vida, nós celebramos o Brit Milá. E já nesse momento do Brit Milá, nas brachot que nós recitamos sobre o vinho, já é dado o nome judaico da criança. Então, como eu falei, em qualquer horário do 8º dia de vida do neném, desde o nascer do sol até o pôr do sol, se pode fazer o Brit Kodesh, o Brit Milá, que o rei Davi, inclusive, está escrito que o rei Davi, quando ele ia na casa de banho, ele ficava triste porque ele está pelado das mitzvot, ele tirou o tzitzit, ele já não estava conectado com as mitzvot. Quando ele olhava para o Brit Milá, ele ficava feliz, porque é um pacto, é uma mitzvah que vai nos acompanhar para sempre. Tem que ser só no 8º dia? Calma. O ideal é no 8º dia, mas se o bebê não está apto, de acordo com a opinião do pediatra, do médico, se pode esperar. Se pode esperar. Às vezes o bebê está um pouco amarelo, então ele fica lá numa incubadora, recebendo aquela luz, para que ele possa estar em condições físicas para que o Brit Milá seja feito. Mas o ideal, um bebê saudável, é que no 8º dia de vida, a Torá recomendou que seja no 8º dia. E interessante que no 8º dia ela já passou um Shabat, e no Shabat que antecede o Brit Milá, existe inclusive o costume de fazer o Shalom Zachar, onde o pai da criança recebe os cumprimentos e ele estuda um pouco de Torá. Primeiro Shabat da criança, e também é uma Nechamá, porque é um consolo, porque a criança na barriga da mãe, ela estudou toda a Torá, e agora quando ela nasceu, ela esquece toda a Torá que estudou, para que exista um livre-arbítrio, ela estude a Torá por mérito. Então, na verdade, o Shalom Zachar também está conectado a uma Nechamá, que o neném esqueceu toda a Torá que estudou na barriga de sua mãe. Vamos para o cerimonial do Brit Milá. Num primeiro momento, um casal, que são os Kvaters, um casal, a mulher, ela leva para o seu marido, que vai estar já com um talit, e esse Kvater ele vai levar até o local onde será feito o Brit Milá. Existe um costume de reikes, que você quiser honrar algumas pessoas próximas, alguns rabinos, algumas pessoas importantes, você pode honrá-los com o reike, que eles vão segurar e vão abraçar a criança, e logo em seguida, a Kiseh Elial, a cadeira do Elial. Que Elial? Elial Hanavi, o profeta Elias. Sim, Elial Hanavi está presente espiritualmente em todos os britot, em todas as circuncisões. E existe uma cadeira especial. Vamos falar sobre ela. Elial Hanavi, a presença não só nos britot, como também na noite do Seder de Pesach. Nós abrimos a porta no decorrer do Seder e nós enchemos o 5º copo, que na verdade é um copo para o Elial Hanavi. Elial Hanavi,
Eliyahu Atishbi, Eliyahu Agiladi, Bimhera yavo eleinu, Mashiach ben David. Bimhera yavo eleinu, em breve ele também regressará, porque antes da vinda do Mashiach ben David, descendente do rei Davi, Eliyahu Navi anunciará a vinda do Mashiach, o antecederá e anunciará a vinda do Melech HaMashiach, do Messias, do Rei Messias, que nós estamos esperando que seja Bimherá, que seja em breve, Beyameinu, em nossos dias, com certeza será em nossos dias. Na Kiseh Shel Eliyahu, uma cadeira especial para o Eliyahu Navi. Eliyahu Navi é uma figura muito importante, tem aquela passagem no Hara Carmel, quando só o seu korban, só o seu sacrifício foi consumido por um fogo dos céus, mostrando que o seu Deus era o verdadeiro e não a idolatria dos falsos profetas. E o Brit Milá, ele acontece, ele é feito por um Mohel. Quem é o Mohel? O Mohel é o especialista, uma pessoa temente a Hashem, observante da Torá e das mitzvot, que se especializou no ato de fazer a circuncisão. O Mohel, Yankale, sabe quando o Mohel ele entra na mikve e todo mundo sai correndo, né? O Mohel que é o especialista, e é recomendável se escolher um Mohel com Irat Shamayim, porque isso influencia na personalidade também da criança, não só o Mohel, como também o Sandak. Quem é o Sandak? Normalmente é o avô, normalmente é um rabino importante, que segura o neném, enquanto o Mohel faz o Brit, faz a circuncisão. E tudo isso influencia o nível espiritual do Sandak, do Mohel, tudo isso influencia na personalidade e na vida espiritual desse Katan, desse pequeno Shegadolier que vai ser um homem grande no futuro. E na hora do Brit Milá, os portões dos céus estão abertos. É um momento que no choro da criança existe uma segulá de se pedir, de nos manifestarmos perante o Criador. É um momento de Etratzon, onde nós estamos Bemesirut Nefesh, nós estamos com muito afinco, cumprindo o preceito milenar que Hashem ordenou a Avraham, o nosso pai, e que 4.000 anos depois, até hoje, todos os judeus fazem o Brit Milá em seus filhos. E o Mohel, ele faz a seguinte brachá, antes de cortar o prepúcio. Baruch atah Hashem, abençoado é você Hashem, Elokeinu melech haolam, nosso Deus, Rei do Universo, Asher Kideshanu, que nos santificou, Bemitzvotav, com as suas mitzvot, com os seus mandamentos, com os seus preceitos. Vetzivanu, e nos ordenou a la milá, sobre a milá, sobre o Brit Milá. Toda a congregação responde amém, e logo depois o pai faz duas brachot, o pai da criança faz duas brachot. Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, abençoado é você Hashem, nosso Deus, Rei do Universo, Asher Kideshanu bemitzvotav, que nos santificou com as suas mitzvot, Vetzivanu, e nos ordenou leachniso bevrito shel Avraham Avinu, introduzi-lo no Brit de Avraham Avinu, de Abraão, o nosso pai, nosso patriarca. E logo em seguida, a brachá de Shechianu, Vekimanu, Vehigianu, Lasmanazé, que nos manteve vivos e nos manteve de pé, firmes, até hoje, Vehigianu, Lasmanazé, e nos fez chegar até este momento tão especial. A Kahal, a congregação, responde amém, e a seguinte frase, uma brachá para o pai da criança, que é Shem Shenichnas Labrit. Assim como essa criança acabou agora de ser introduzida no Brit, Ken Yikanez la Torá, la Chupá, ulemaasim tovim. Assim também teremos o mérito de introduzi-la no caminho da Torá, do estudo da Torá, da Chupá, um bom casamento, ulemaasim tovim, e também uma vida repleta de maasim tovim, de boas ações. Depois se recita uma brachá sobre o vinho, Borei Pri Hagafen, e também uma brachá especial, se dá um pouquinho do vinho, inclusive, para a criança, um pouquinho, para ela adormecer, para ela relaxar, e a brachá vinculada a Netinat Hashem, ao nome judaico que essa criança vai receber. Elokeinu velokei aboteinu, kayem et hayeled hazeh le'aviv uleimo,
Veikare Shemo Beisrael, e como é que ele vai se chamar dentro do povo de Israel? Aí se dá o nome, se termina a brachá e se conclui o cerimonial do Brit com Aleinu Leshaber, que nós falamos no término de todas as nossas tefilot, e depois se faz uma seudat mitzvah, uma seudá com pão, uma seudá para celebrar o mérito de podermos cumprir a mitzvah de Brit Milá. Nos momentos mais difíceis da nossa história, os judeus jamais abriram mão da circuncisão do Brit, do pacto que Hashem fez com Avraham Avinu. E muitas vezes esse Brit foi feito escondido, porque era proibido se praticar o judaísmo. E hoje nós não temos esse problema. Nós podemos professar a nossa fé com liberdade. Por isso o momento do Brit tem que ser celebrado com muita alegria. Agora a sua pergunta! Se pode se fazer o Brit. Imagina alguém que não teve o mérito de nascer num lar de Torá, num lar religioso, não teve o mérito de que no 8º dia se fizesse o Brit Milá nela, e ela depois de adulto ela fez tchuvá, ela começou a estudar a Torá, ela entendeu a importância do Brit Milá, e eu não tenho o Brit Milá, como é que eu vou fazer agora? É possível sim, pelo contrário, é necessário. Cada segundo que a pessoa ela não tem o Brit Milá, ela está trazendo muitos bloqueios espirituais para a sua Neshama. Ela está bloqueando muitos portais de bênção e sucesso para a sua vida. Então, você tem que ir atrás de um moelo especialista em Britot em adultos. Em Israel tem várias organizações que capacitam. E no Brasil existem alguns projetos muito bonitos, como por exemplo, tem um projeto do Centro Novo Horizonte, Brit Avraham, que eles dão a oportunidade daquelas pessoas que não tiveram esse mérito com 8 dias de vida, e esse projeto ele dá todo o suporte, o Brit Avraham, para os adultos fazerem também o Brit Milá. Eu já participei de alguns momentos e é muito emocionante. Inclusive um aluno meu que fez tchuvá, que retornou para a Torá, para as mitzvot, eu falei para ele, eu te invejo, porque a mim não foi perguntado se eu queria ou não fazer o Brit Milá. Simplesmente com 8 dias de vida foi feito. Mas você tem o mérito de escolher fazer o Brit Milá. Conforme o nosso patriarca Avraham Avinu teve esse mérito, você também está tendo. E eu pedi uma brachá para ele, foi um momento muito emocionante. Bom, meu querido Adler, acredito que eu respondi a sua pergunta. Não só que é permitido, não só que é possível, como é necessário. Cada segundo que a pessoa ela não está com este pacto no seu corpo, sendo judeu, óbvio, ela está bloqueando muito a sensibilidade espiritual dela, e ela está evitando muitas brachot, muitas bênçãos que poderiam estar recaindo sobre ela em mérito do Brit Milá. Uma pessoa que quer se converter ao judaísmo, por exemplo, ela obrigatoriamente, depois de todo o estudo, depois de toda a preparação e da conclusão desta conversão em Israel, no Beit Din, na mais alta corte rabínica do planeta que se encontra em Israel, ela precisa fazer o Brit Milá, se ela for um homem no processo de conversão. Por isso que é nessa hora que a gente vê se a pessoa quer se converter de verdade. Querido, respondi sua pergunta, podem mandar mais perguntas, algumas eu respondo na caixinha, nos stories do Instagram, e algumas a produção, a nossa equipe, seleciona e eu respondo aqui, ao vivo e em cores para vocês. Sorria com alegria, viva a vida com muita sabedoria. Fui!